1. O pedagogo, ao atuar como líder em um ambiente organizacional, deve priorizar os resultados institucionais, pois a preocupação com o bem-estar dos colaboradores pode comprometer o alcance das metas estabelecidas. Errado. O pedagogo, enquanto líder em uma organização, busca equilibrar o alcance dos objetivos institucionais com o desenvolvimento humano e o bem-estar dos colaboradores. Ignorar as necessidades individuais e interpessoais da equipe pode gerar insatisfação, desmotivação e, consequentemente, comprometer os resultados da organização. Uma liderança eficaz considera o aspecto humano como um fator essencial para atingir metas, promovendo um ambiente saudável e produtivo. 2. O pedagogo, no papel de mediador das relações humanas no trabalho, deve adotar uma postura neutra em situações de conflito, evitando interferir diretamente para que os envolvidos encontrem suas próprias soluções. Errado. O pedagogo, como mediador, tem a responsabilidade de intervir em situações de conflito de forma assertiva e imparcial, promovendo o diálogo entre as partes e ajudando a construir soluções colaborativas. Sua atuação não é neutra, mas baseada em princípios éticos e pedagógicos que favorecem o entendimento mútuo e o fortalecimento das relações humanas no ambiente de trabalho. Ignorar conflitos pode prejudicar o clima organizacional e o desempenho da equipe. 3. A liderança democrática, ao promover a participação dos colaboradores na tomada de decisões, contribui para o fortalecimento das relações interpessoais e do engajamento no ambiente de trabalho. Certo. A liderança democrática incentiva a participação ativa dos colaboradores, promovendo um ambiente mais colaborativo e inclusivo. Esse estilo fortalece as relações interpessoais, pois valoriza o diálogo e a escuta, e aumenta o engajamento, já que os colaboradores se sentem parte do processo de decisão. Esse modelo está alinhado aos princípios pedagógicos de cooperação e aprendizado coletivo. 4. Os mecanismos de participação nas organizações, como pesquisas de clima organizacional e grupos de trabalho, devem ser implementados exclusivamente para atender demandas específicas e não como práticas contínuas. Errado. Os mecanismos de participação, como pesquisas de clima organizacional e grupos de trabalho, devem ser práticas contínuas, e não pontuais. A constância na aplicação desses mecanismos permite que a organização mantenha um diálogo aberto com os colaboradores, identifique necessidades em tempo real e promova um ambiente de trabalho mais integrado e produtivo. Para o pedagogo, essas práticas são essenciais para o desenvolvimento humano e organizacional. 5. A definição conjunta de normas em um grupo contribui para aumentar o senso de pertencimento e o comprometimento dos integrantes, favorecendo a integração grupal. Certo. Quando as normas são definidas de forma coletiva, os integrantes do grupo se sentem mais envolvidos no processo e reconhecem seu papel dentro do coletivo. Isso fortalece o senso de pertencimento, aumenta o comprometimento e melhora as relações interpessoais, promovendo a integração grupal. Esse processo também alinha expectativas e reduz conflitos. 6. Formas organizativas baseadas na gestão participativa dificultam a integração grupal, uma vez que descentralizam as decisões e criam conflitos internos. Errado. A gestão participativa é uma estratégia que fortalece a integração grupal, pois incentiva a colaboração, o diálogo e o compartilhamento de responsabilidades. Essa abordagem valoriza a diversidade de opiniões e promove um ambiente inclusivo, onde os membros se sentem respeitados e motivados. Embora possa haver divergências de ideias, elas são mediadas de forma construtiva, o que reduz conflitos e melhora a coesão do grupo. 7. A pesquisa participante, por ser colaborativa e voltada à prática, favorece a criação de soluções pedagógicas adaptadas às necessidades específicas dos contextos educacionais. Certo. A pesquisa participante envolve diretamente os sujeitos no processo de investigação e análise, o que permite a identificação de demandas reais e a construção de soluções pedagógicas contextualizadas. Essa abordagem promove inovação no ensino e aprendizagem, pois valoriza a experiência dos envolvidos e possibilita ajustes contínuos. 8.
Na pesquisa participante, a avaliação do processo de ensino-aprendizagem é realizada no final, para garantir que as conclusões sejam baseadas nos resultados consolidados. Errado. A pesquisa participante utiliza uma abordagem contínua e reflexiva de avaliação, que ocorre ao longo de todo o processo. Essa avaliação formativa permite ajustes em tempo real, fortalecendo o ensino e o aprendizado de maneira dinâmica. Não se limita a resultados finais, mas busca compreender e transformar práticas educacionais enquanto estão sendo implementadas. 9. No processo de planejamento educacional, a dimensão pedagógica deve ser considerada isoladamente das dimensões política e administrativa, para evitar interferências externas que comprometam os objetivos didáticos. Errado. As dimensões pedagógica, política e administrativa estão interligadas e não podem ser tratadas de forma isolada no planejamento educacional. A dimensão pedagógica organiza os conteúdos e estratégias de ensino, mas depende da política para definir objetivos transformadores e da administração para garantir recursos e condições adequadas. Um planejamento eficiente requer a integração dessas dimensões para alcançar resultados coerentes e alinhados às necessidades educacionais e sociais. 10. O papel político-pedagógico do ensino e da pesquisa restringe-se à formação acadêmica dos alunos, sem influenciar diretamente no contexto social em que estão inseridos. Errado. O papel político-pedagógico vai além da formação acadêmica dos alunos. Ele visa transformar a sociedade ao formar cidadãos críticos, conscientes e participativos. Ensinar, aprender e pesquisar são atos políticos, pois envolvem escolhas sobre o que ensinar e como ensinar, influenciando diretamente o contexto social. Essa abordagem busca não apenas transmitir conhecimento, mas também promover a emancipação e a transformação da realidade em que os estudantes estão inseridos. 11. O projeto político-pedagógico PPP no ambiente organizacional deve integrar as dimensões política, pedagógica e administrativa, garantindo que a formação dos colaboradores esteja alinhada aos objetivos estratégicos da instituição. Certo. O PPP no ambiente organizacional não se limita à dimensão pedagógica, mas deve considerar também os aspectos políticos, impacto social e institucional e administrativo, gestão de recursos. Isso assegura que os programas de formação sejam coerentes com a cultura organizacional e promovam o desenvolvimento contínuo dos colaboradores, fortalecendo a identidade da instituição. 12. A avaliação contínua dos processos formativos dentro do ambiente organizacional é fundamental no PPP, pois permite ajustes e melhorias na capacitação dos profissionais, garantindo sua efetividade. Certo. A avaliação é um elemento essencial do PPP, pois possibilita monitorar a eficácia dos programas educacionais e identificar oportunidades de aprimoramento. No ambiente organizacional, essa prática garante que a formação esteja sempre alinhada às necessidades do mercado e da instituição, promovendo uma aprendizagem mais eficaz e aplicável à realidade profissional. 13. O projeto político-pedagógico PPP no ambiente organizacional deve ser planejado de forma a integrar os objetivos estratégicos com as necessidades formativas dos colaboradores, buscando melhorar o desempenho da organização de maneira contínua e sustentável. Certo. O PPP no ambiente organizacional deve alinhar os objetivos estratégicos com as necessidades de capacitação dos colaboradores. Ao fazer isso, a organização consegue promover o desenvolvimento contínuo de sua equipe, melhorar o desempenho no trabalho e garantir que suas metas institucionais sejam atingidas. Esse alinhamento permite uma educação corporativa mais eficaz e sustentável. 14. No projeto político-pedagógico organizacional, o eixo da qualificação profissional deve se concentrar no desenvolvimento tanto de habilidades técnicas quanto de competências emocionais e sociais, visando a formação integral dos colaboradores. Certo. Competências como inteligência emocional, comunicação, trabalho em equipe e liderança são fundamentais para um bom desempenho organizacional e para o sucesso na interação com outros membros da equipe e com o ambiente de trabalho. 15.
A gestão educacional no ambiente organizacional deve ser estratégica e alinhada aos objetivos da instituição, garantindo que a capacitação dos colaboradores contribua para o desenvolvimento organizacional e a melhoria contínua dos processos. Certo. A gestão educacional deve estar integrada aos objetivos estratégicos da organização, pois a formação dos colaboradores impacta diretamente no desempenho institucional. O alinhamento entre as ações educativas e as metas organizacionais garante que o aprendizado seja um fator de crescimento e inovação dentro da empresa, promovendo melhorias contínuas. 16. A gestão educacional decorrente da concepção do PPP organizacional deve se limitar à oferta de treinamentos técnicos, sem necessidade de considerar metodologias pedagógicas inovadoras ou processos avaliativos. Errado. A gestão educacional deve ir além dos treinamentos técnicos, incorporando metodologias pedagógicas inovadoras e avaliações constantes para garantir a eficácia do aprendizado. O uso de estratégias ativas de ensino, tecnologias educacionais e processos avaliativos permite um desenvolvimento mais completo dos colaboradores, promovendo tanto habilidades técnicas quanto competências socioemocionais. 17. No planejamento participativo, a avaliação deve ser realizada ao final do processo, para verificar se os objetivos foram atingidos. Errado. A avaliação no planejamento participativo deve ser contínua, permitindo ajustes durante o processo e garantindo que os objetivos sejam alcançados de forma eficaz. 18. A elaboração de um plano de ensino deve conter elementos como justificativa, objetivos gerais e específicos, conteúdos, metodologias, recursos didáticos, cronograma e avaliação. Certo. Esses elementos são fundamentais para a estruturação de um plano de ensino eficaz, garantindo clareza e organização no processo educativo. 19. A avaliação de um planejamento participativo envolve o acompanhamento de seu desenvolvimento e a mediação de situações de conflito, visando-se aos objetivos estruturados. Certo. A avaliação contínua e a mediação de conflitos são essenciais para o sucesso do planejamento participativo, assegurando que os objetivos sejam alcançados de forma colaborativa. 20. A comunicação no processo de planejamento deve ser unidirecional para garantir clareza nas instruções e decisões. Errado. A comunicação deve ser bidirecional, permitindo o diálogo e a troca de ideias, o que favorece o alinhamento e o engajamento de todos os membros da equipe. 21. A interação grupal no processo de planejamento é secundária, pois o mais importante é a definição clara de metas e objetivos, independentemente do engajamento dos membros da equipe. Errado. A interação grupal é fundamental, pois ela possibilita a troca de ideias e a construção coletiva do planejamento, aumentando a eficácia e a aderência das estratégias propostas. 22. A constituição de equipes para o planejamento deve sempre ser feita com base em critérios rígidos e hierárquicos, para garantir a organização do processo. Errado. A formação de equipes deve considerar a diversidade de habilidades, experiências e perspectivas dos membros, em vez de ser rigidamente hierárquica, para promover a colaboração e inovação. 23. Realizar encontros e avaliações sistemáticas durante o processo de planejamento não é necessário, pois o planejamento deve ser bem estruturado no início e executado sem grandes mudanças. Errado. Encontros e avaliações periódicas são essenciais para garantir que o planejamento esteja no caminho certo e para ajustar ações conforme necessário, adaptando-se às mudanças no ambiente. 24. A capacitação do pessoal para o planejamento não precisa ser contínua, pois, uma vez formados, os colaboradores podem executar as tarefas de planejamento de maneira eficiente por tempo indeterminado. Errado. A capacitação deve ser contínua, pois o ambiente organizacional está sempre mudando, e novas habilidades e conhecimentos precisam ser incorporados para manter a eficácia do planejamento. 25. A constituição de grupos de estudo no contexto de planejamento não é essencial, pois a formação do planejamento pode ser feita individualmente pelos líderes da organização.
Errado. Grupos de estudo promovem a troca de experiências e enriquecem o planejamento, oferecendo diferentes perspectivas e soluções mais eficazes, além de fortalecer o comprometimento dos membros com o processo. 26. Na distribuição de tarefas para o planejamento, os critérios devem ser baseados na hierarquia e não considerar as competências específicas dos colaboradores. Errado. A distribuição de tarefas deve ser baseada nas competências e habilidades de cada colaborador, para que as atividades sejam executadas de forma mais eficiente e eficaz. 27. A articulação com outros grupos sociais fora da organização não é necessária no planejamento, uma vez que o foco deve ser apenas nas metas internas da empresa. Errado. A articulação com outros grupos sociais, como comunidades, fornecedores e parceiros, pode fornecer insights importantes e recursos que enriquecem o planejamento e o tornam mais alinhado com as necessidades externas. 28. A avaliação formativa, ao contrário da somativa, deve ser usada em momentos pontuais do processo de ensino-aprendizagem, sem impacto na construção do conhecimento. Errado. A avaliação formativa deve ser contínua e integrada ao processo de ensino, permitindo ajustes e melhorando a aprendizagem. Diferentemente da somativa, que foca no resultado final, a formativa contribui para a construção progressiva do conhecimento. 29. O desenvolvimento de competências envolve a integração equilibrada entre conhecimentos, habilidades e atitudes, sendo essencial para a formação integral do indivíduo no ambiente organizacional. Certo. O conceito de competências envolve esses três pilares-chave: conhecimentos, habilidades e atitudes, garantindo que o profissional não apenas saiba teoria, mas também saiba fazer prática e tenha postura adequada a comportamento. 30. No contexto do planejamento participativo, a capacitação dos colaboradores deve ser voltada exclusivamente para a execução das atividades, sem necessidade de desenvolver sua autonomia e pensamento crítico. Errado. O planejamento participativo valoriza a autonomia dos colaboradores, estimulando a participação ativa e o desenvolvimento do pensamento crítico, o que fortalece a capacidade de tomada de decisão e inovação dentro da organização. 31. Currículo como construção do conhecimento enfatiza a transmissão de conteúdos de forma linear e sequencial, com foco na memorização e reprodução. Errado. O conceito de currículo como construção do conhecimento está associado a abordagens que valorizam a participação ativa do aluno no processo de aprendizagem, promovendo a construção do saber de maneira crítica e contextualizada. 32. A construção do conhecimento no currículo envolve a aprendizagem ativa, na qual os alunos assumem um papel mais receptivo, absorvendo o conteúdo fornecido pelo professor e aplicando o que foi aprendido. Errado. A construção do conhecimento no currículo pressupõe uma aprendizagem ativa, na qual os alunos não assumem um papel meramente receptivo, mas sim participativo e crítico. Em vez de apenas absorverem o conteúdo fornecido pelo professor, os estudantes são incentivados a explorar, questionar, refletir e construir significados a partir das experiências e interações. 33. Na concepção da ação pedagógica socio-interacionista, a aprendizagem ocorre de dentro para fora, ou seja, o aluno constrói o conhecimento ativamente, interagindo com o meio, mas de forma individual. Errado. Na concepção socio-interacionista, a aprendizagem ocorre por meio da interação do indivíduo com o meio social e cultural, mas não de forma estritamente individual. Pelo contrário, essa abordagem enfatiza a importância da mediação de outros indivíduos, como professores e colegas, no processo de construção do conhecimento. 34. O trabalho com projetos é uma abordagem educacional baseada na exploração de temas de interesse dos professores, permitindo que desenvolvam conhecimentos e habilidades por meio de investigações e experiências práticas. Errado. O trabalho com projetos é uma abordagem educacional que prioriza a exploração de temas de interesse dos alunos, e não apenas dos professores.
Essa metodologia incentiva a construção ativa do conhecimento por meio de investigações e experiências práticas, promovendo a autonomia, a criatividade e o pensamento crítico dos estudantes. 35. A educação corporativa é uma política restrita, que busca o desenvolvimento pontual de todos os colaboradores. Errado. A educação corporativa não é uma política restrita nem busca apenas o desenvolvimento pontual dos colaboradores. Pelo contrário, trata-se de uma estratégia ampla e contínua, voltada para o desenvolvimento do capital humano dentro das organizações. Seu objetivo é alinhar o aprendizado dos colaboradores às necessidades estratégicas da empresa, promovendo a capacitação permanente e o aprimoramento das competências individuais e coletivas. 36. As escolas de governo são instituições voltadas para a capacitação e qualificação dos funcionários das empresas. Errado. As escolas de governo são instituições voltadas para a capacitação e qualificação dos servidores públicos, e não dos funcionários das empresas privadas. Elas têm como objetivo melhorar a eficiência, a eficácia e a qualidade dos serviços públicos prestados, oferecendo treinamentos, cursos e programas de desenvolvimento profissional voltados para o setor público. 37. A aprendizagem de adultos deve ser ativa, significativa, contextualizada e motivada pela necessidade de aplicação prática da repetição. Errado. A aprendizagem de adultos deve ser ativa, significativa e contextualizada, mas a motivação pela necessidade de aplicação prática não se limita à repetição. Na educação de adultos, a teoria da andragogia, proposta por Malcolm Knowles, enfatiza a importância de relacionar o conteúdo ao cotidiano e às experiências dos aprendizes, valorizando a aplicação prática e o aprendizado contínuo. 38. A andragogia tem um papel essencial tanto na educação formal quanto na educação corporativa, promovendo o desenvolvimento contínuo e adaptação a um mundo em constante mudança. Certo. Ela promove o desenvolvimento contínuo dos indivíduos, focando em estratégias que considerem a experiência prévia do adulto, a aplicação prática do conhecimento e a autonomia no processo de aprendizagem. No contexto da educação corporativa, ela é especialmente importante para ajudar os profissionais a se adaptarem às mudanças constantes no ambiente de trabalho e no mercado, incentivando a aprendizagem contínua e a capacitação para novos desafios. 39. O Design Thinking é uma abordagem centrada no ser humano para resolver problemas de forma criativa, valorizando a experimentação, a empatia e a colaboração. Certo. Ele enfatiza a empatia, permitindo que os participantes compreendam profundamente as necessidades e desafios das pessoas envolvidas. A experimentação é uma característica importante do processo, permitindo testar ideias e soluções de maneira prática e iterativa. 40. O Design Thinking se concentra na experiência do usuário no caso da educação, estudantes e professores e incentiva a cocriação, a prototipagem rápida e a experimentação para desenvolver soluções eficazes. Certo. No contexto educacional, isso envolve compreender as necessidades e desafios dos estudantes e professores, garantindo que as soluções desenvolvidas atendam a essas necessidades de forma eficaz. A cocriação é um dos princípios fundamentais, pois envolve os stakeholders no caso, os próprios alunos e educadores no processo de desenvolvimento. A prototipagem rápida e a experimentação permitem testar ideias de forma ágil, ajustando-as conforme o feedback recebido para alcançar soluções mais eficientes e inovadoras. 41. A gamificação tem sido amplamente aplicada na educação para tornar o aprendizado mais dinâmico e envolvente. Certo. Ao incorporar elementos de jogos, como pontos, recompensas, desafios e competição saudável, a gamificação estimula o engajamento dos alunos, tornando o processo de aprendizagem mais interativo e prazeroso. Isso pode melhorar a participação e o interesse dos estudantes, além de promover a aprendizagem ativa, em que o aluno assume um papel mais protagonista no seu desenvolvimento. 42. Empresas utilizam a gamificação para treinar funcionários, aumentar produtividade ainda que não incentive boas práticas. Errado. A ideia é usar elementos de jogos, como desafios,
recompensas e feedback, para motivar os funcionários a se engajar em tarefas e processos de maneira mais eficiente e eficaz. Quando implementada corretamente, a gamificação pode reforçar valores desejados pela empresa, como colaboração, aprendizado contínuo, inovação e foco nos resultados. 43. As mídias para a educação são ferramentas e recursos tecnológicos utilizados para transmitir conhecimento, facilitar o ensino e promover a interação entre professores e alunos. Certo. Elas incluem uma variedade de instrumentos, como vídeos, áudios, plataformas digitais, redes sociais, softwares educacionais, entre outros, e são usadas para transmitir conteúdo, engajar os alunos e promover a interação entre professores e estudantes. 44. As mídias educacionais não podem ser classificadas como analógicas por ter poucas características e potencialidades. Errado. As mídias educacionais podem ser tanto analógicas quanto digitais, e as mídias analógicas, embora possuam características diferentes das digitais, têm várias potencialidades na educação. Exemplos de mídias analógicas incluem livros, quadros, cartazes, diapositivos e rádio. 45. As tecnologias mediadoras podem ser divididas em várias categorias, dependendo da sua finalidade e da forma como são aplicadas no contexto educacional. Certo. Elas são ferramentas que facilitam o processo de ensino-aprendizagem, como recursos digitais, softwares educativos, plataformas de aprendizagem online, entre outros. Essas tecnologias podem ser classificadas de acordo com o seu papel, como tecnologias para acessar informações, para promover a interação entre alunos e professores, ou para criar conteúdos de forma colaborativa. 46. As tecnologias imersivas, como realidade aumentada (RA) e realidade virtual (RV), são aplicadas para criar experiências mais envolventes e realistas. Certo. A realidade virtual (RV) cria ambientes totalmente imersivos, permitindo que os alunos experimentem situações em 3D, o que pode ser útil para simulações e aprendizado prático. Já a realidade aumentada (RA) sobrepõe elementos virtuais ao mundo real, enriquecendo a experiência e proporcionando uma forma interativa de explorar conceitos e conteúdos. 47. Os ambientes virtuais de aprendizagem AVA são plataformas digitais que proporcionam um espaço online para a interação entre alunos e professores, permitindo o desenvolvimento e a gestão de cursos à distância ou no formato híbrido. Certo. Esses ambientes facilitam o desenvolvimento e a gestão de cursos, seja no formato à distância, seja no formato híbrido, onde há uma combinação de aulas presenciais e online. 48. Os AVAs permitem o uso de diferentes tipos de mídias e recursos multimodais, como vídeos, áudios, imagens e textos interativos, que tornam o aprendizado mais dinâmico e acessível. Certo. Esses recursos tornam o aprendizado mais dinâmico e acessível, atendendo a diferentes estilos de aprendizagem e facilitando a compreensão de conteúdos complexos. A combinação de mídias e tecnologias interativas também favorece o engajamento dos alunos, tornando o processo de ensino mais atrativo e flexível, além de possibilitar o aprendizado de forma autônoma e personalizada. 49. A aprendizagem com tecnologias digitais refere-se ao uso de ferramentas e recursos digitais como computadores, smartphones, internet, aplicativos e softwares educacionais para substituir o processo de ensino-aprendizagem com o professor. Errado. A aprendizagem com tecnologias digitais não se refere à simples substituição do professor, mas sim ao uso de ferramentas e recursos digitais para complementar e enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. O professor continua sendo uma figura central no processo educativo, mas com o auxílio dessas tecnologias, ele pode oferecer experiências de aprendizagem mais dinâmicas e personalizadas, promover o desenvolvimento de habilidades digitais e apoiar a autonomia dos alunos. 50. A aprendizagem digital, especialmente no formato totalmente online, pode reduzir a interação social entre os alunos e entre alunos e professores. Certo. A aprendizagem digital,
especialmente no formato totalmente online, pode, de fato, reduzir a interação social entre os alunos e entre alunos e professores, se não for bem planejada. Embora ofereça flexibilidade e acessibilidade, o ensino online pode limitar a comunicação direta e as trocas presenciais, que são importantes para o desenvolvimento social e emocional dos alunos. 51. O processo de ensino-aprendizagem refere-se ao conjunto de interações entre professores e alunos, que tem como objetivo a aquisição de conhecimento, habilidades, atitudes e valores. Certo. Essas interações podem ocorrer de diversas formas, tanto presenciais quanto virtuais, e incluem não apenas a transmissão de conteúdos, mas também o desenvolvimento de competências cognitivas, socioemocionais e éticas. O papel do professor é essencial nesse processo, facilitando o aprendizado e criando um ambiente que favoreça o pensamento crítico, a reflexão e a aplicação prática do conhecimento. 52. O ensino colaborativo enfatiza o trabalho em grupo. Certo. Essa abordagem promove a aprendizagem ativa, onde os alunos são participantes ativos do processo educativo, compartilhando responsabilidades, ajudando uns aos outros e aprendendo com as experiências e perspectivas dos colegas. O ensino colaborativo também desenvolve habilidades sociais, como comunicação, negociação e empatia, que são essenciais para o trabalho em equipe. 53. A ética profissional tem como foco o cumprimento de regras e leis. Errado. A ética profissional envolve princípios e valores que orientam o comportamento dos indivíduos dentro de seu campo de atuação, incluindo a responsabilidade, a integridade, a transparência e o respeito pelos direitos e dignidade das pessoas. 54. Dilemas éticos são situações nas quais os profissionais se deparam com conflitos morais ou decisões difíceis, nas quais não existe uma resposta clara sobre qual é a ação mais ética. Certo. Esses dilemas surgem quando diferentes valores ou princípios entram em conflito, e a escolha de uma ação pode afetar diferentes partes envolvidas de maneiras complexas. Nesses casos, é necessário refletir sobre as possíveis consequências de cada escolha, considerar o contexto e as implicações para as pessoas afetadas, e, muitas vezes, recorrer à análise crítica e ao julgamento ético para tomar a decisão mais apropriada. 55. Em ambientes de trabalho, a ética exige que todos os colaboradores sejam tratados com igualdade e respeito, mas, em algumas situações, os profissionais podem se deparar com discriminação ou preconceito no tratamento de colegas ou subordinados. Certo. Em ambientes de trabalho, a ética realmente exige que todos os colaboradores sejam tratados com igualdade e respeito. No entanto, é verdade que, em algumas situações, os profissionais podem se deparar com discriminação ou preconceito, o que é uma violação dos princípios éticos e dos direitos dos indivíduos. A ética no ambiente de trabalho envolve a promoção de um ambiente inclusivo e livre de discriminação, onde todas as pessoas são tratadas com dignidade, independentemente de sua origem, gênero, orientação sexual, religião, etnia ou qualquer outra característica pessoal. 56. Em algumas áreas de trabalho, como finanças ou vendas, pode haver situações em que o profissional deve agir de maneira antiética para obter benefícios financeiros. Errado. A ética profissional deve ser seguida em todas as áreas de trabalho, incluindo finanças e vendas, independentemente das pressões para obter benefícios financeiros. Agir de maneira antiética, como manipular informações, enganar clientes ou tomar decisões fraudulentas, não é aceitável e pode resultar em sérias consequências legais, além de prejudicar a reputação e a confiança no profissional e na organização. 57. A gestão do conhecimento é uma abordagem estratégica e estruturada para identificar, criar, compartilhar, utilizar e preservar o conhecimento dentro de uma organização. Certo. Ela envolve processos e práticas que ajudam a capturar o conhecimento tácito e explícito, garantir que ele esteja acessível quando necessário e promover a inovação e a melhoria contínua. 58.
A gestão do conhecimento trata da captura e uso eficaz de todo o conhecimento gerado dentro de uma organização, seja explícito experiência, intuições ou tácito informações estruturadas, documentos. Errado. O conhecimento explícito é aquele que pode ser facilmente articulado, documentado e compartilhado, como informações estruturadas, manuais e relatórios. Já o conhecimento tácito é mais subjetivo, envolvendo experiências pessoais, intuições e habilidades adquiridas ao longo do tempo, que são mais difíceis de formalizar e transferir diretamente. 59. A gestão do conhecimento envolve garantir que o conhecimento correto seja acessado pelas pessoas certas, no momento certo. Certo. Isso significa que as organizações precisam estruturar e organizar o conhecimento de forma eficaz, para que ele possa ser facilmente acessado e utilizado pelas pessoas que precisam dele, quando necessário. Isso não só melhora a eficiência e a tomada de decisões, mas também promove a inovação, a colaboração e o aprendizado contínuo dentro da organização. 60. A teoria da cegueira organizacional sugere que o conhecimento é gerado e convertido por meio de um processo dinâmico que vai do conhecimento tácito para o explícito e vice-versa. Errado. A afirmação confunde a teoria da cegueira organizacional com a teoria da conversão do conhecimento, proposta por Nonaka e Takeuchi. A teoria da cegueira organizacional sugere que as organizações, muitas vezes, não conseguem perceber ou reconhecer informações e conhecimentos relevantes por estarem muito focadas em seus processos internos, rotinas e paradigmas estabelecidos, o que pode levar à ineficiência ou perda de oportunidades. Já a teoria da conversão do conhecimento descreve o processo dinâmico de conversão do conhecimento tácito baseado na experiência individual para explícito formalizado e documentado e vice-versa. 61. A teoria do capital intelectual defende que as organizações devem incentivar as interações sociais para gerar e disseminar o conhecimento de maneira eficiente. Errado. A afirmação está incorreta, pois a teoria do capital intelectual, proposta por Edvinson e Malone, foca nos ativos intangíveis de uma organização, como o conhecimento, as habilidades dos colaboradores, as inovações e os relacionamentos com clientes, mas não enfatiza diretamente a necessidade de interações sociais para gerar e disseminar o conhecimento de maneira eficiente. A teoria da rede de conhecimento Bartol Srivastava, 2002 é a que defende que as organizações devem incentivar as interações sociais para gerar e disseminar o conhecimento de forma eficaz, por meio de redes interconectadas entre indivíduos, equipes e departamentos. 62. A governança em gestão do conhecimento refere-se ao conjunto de práticas, estruturas e processos utilizados para garantir que o conhecimento seja gerido de maneira eficiente, ética e estratégica dentro de uma organização. Certo. Ela envolve a criação de políticas, diretrizes e processos que asseguram que o conhecimento seja acessível, protegido, utilizado de maneira eficaz e alinhado com os objetivos organizacionais. A governança também trata de garantir a conformidade com as normas éticas, como a privacidade e a segurança das informações, além de promover a colaboração e a inovação dentro da organização. 63. Antes de iniciar a implementação da gestão do conhecimento, é necessário definir uma estratégia clara e os objetivos do processo. Certo. Definir uma estratégia envolve identificar as áreas em que o conhecimento é mais necessário, as formas de capturá-lo e compartilhá-lo, bem como estabelecer métricas para medir o sucesso da implementação. 64. A gestão do conhecimento exige uma cultura organizacional que incentive o compartilhamento de saberes. Certo. Uma cultura que valoriza a colaboração, a troca de ideias e a comunicação aberta facilita o fluxo de conhecimento dentro da organização. Quando os colaboradores se sentem encorajados a compartilhar suas experiências, habilidades e informações, isso contribui para a inovação, o aprendizado contínuo e o aprimoramento dos processos organizacionais. 65. Trilhas de aprendizagem são caminhos estruturados e organizados para o aprendizado, com o objetivo de guiar o estudante ou colaborador por um conjunto de conteúdos e atividades, passo a passo, para alcançar um determinado conhecimento ou competência. Certo.
Elas são projetadas para que o indivíduo adquira conhecimento ou desenvolva competências de maneira sequencial, com base em objetivos de aprendizado claramente definidos. Essas trilhas podem ser personalizadas conforme as necessidades do aluno ou colaborador, promovendo um aprendizado mais eficiente e focado, seja em um contexto educacional ou corporativo. 66. A modelagem de trilhas de aprendizagem consiste no processo de desenho e construção das sequências de aprendizagem de forma estratégica, com base nos objetivos educacionais, perfil do público-alvo e recursos disponíveis. Certo. Ela leva em consideração os objetivos educacionais, o perfil do público-alvo e os recursos disponíveis para criar caminhos de aprendizado eficazes. Esse processo inclui a escolha e a organização dos conteúdos, atividades, avaliações e metodologias que melhor atendem às necessidades dos aprendizes, visando o alcance das competências desejadas de forma eficiente e engajante. 67. A curadoria de conhecimento envolve o processo de seleção, organização, atualização e distribuição do conteúdo relevante para os aprendizes. Certo. Esse processo é fundamental para garantir que o conhecimento disponível seja de alta qualidade, atualizado e facilmente acessível para quem precisa dele. A curadoria de conteúdo ajuda a filtrar informações úteis, elimina redundâncias e assegura que os aprendizes tenham acesso a materiais apropriados e valiosos, contribuindo para um aprendizado mais eficaz. 68. Ao trabalhar com trilhas de aprendizagem, é fundamental que haja uma curadoria cuidadosa dos materiais educativos, para garantir que eles estejam atualizados, sejam relevantes e de alta qualidade. Certo. Isso assegura que os aprendizes tenham acesso a conteúdos que atendam às suas necessidades, que reflitam as tendências mais recentes e que sejam eficazes para o desenvolvimento das competências desejadas. Uma curadoria bem feita também ajuda a evitar a sobrecarga de informações irrelevantes ou desatualizadas, proporcionando uma experiência de aprendizado mais focada e eficaz. 69. A gestão de projetos educacionais é o processo de planejar, implementar, monitorar e avaliar projetos que busquem atingir objetivos educacionais. Certo. Esse processo inclui o desenvolvimento de estratégias para alcançar os resultados desejados, a alocação de recursos necessários, o acompanhamento contínuo do progresso e a análise dos resultados para garantir que os objetivos sejam alcançados de forma eficaz. A gestão de projetos educacionais é essencial para garantir que as iniciativas educacionais sejam bem-sucedidas e atendam às necessidades dos alunos e da instituição. 70. A coleta de feedbacks, bem como a análise de dados de desempenho, fornece insights para futuros projetos educacionais. Certo. Esses processos permitem entender como os alunos envolvidos no projeto percebem as ações educacionais, identificar pontos fortes e áreas a melhorar, e ajustar abordagens, estratégias e conteúdos para otimizar o aprendizado e o impacto dos próximos projetos. A análise de dados de desempenho ajuda a quantificar o progresso e a eficácia das iniciativas educacionais, tornando o processo de tomada de decisões mais informado e direcionado para melhorias contínuas.